Sim, uma das coisas que eu percebo, assim, de dilemas que são diferentes do bebê, eu consegui fazer melhor isso no segundo filho, né. E é legal ter esse podcast, porque aí a gente consegue também antecipar algumas coisas, né, Uhum. ajudar nesse sentido. Mas eu lembro que no primeiro eu não consegui fazer essa transição tão facilmente. Então eu tive o bebê e eu achava que, tipo assim, ele continuou, começou a ficar maiorzinho e tarará, e eu continuava com o mesmo, digamos aí, como a Lê falou, acolhimento, vamos supor, né, Uhum. que esse cuidado e tal, e perdi o time de várias coisas, Hum. coisa que com o segundo já foi diferente. Por exemplo, se eu pudesse separar, assim, né, os dilemas dos bebês e os dilemas que eu enfrento com eles criança, eu diria que o primeiro é exatamente esse, eu daria até o mesmo nome, de acolhimento e tal. Então tem muito mais a ver com adaptações, com a alegria ali, aquela coisa que é diferente, né. E no segundo momento, eu percebi que algo ficou muito, muito claro até da parte de Deus na nossa casa, assim, que foi o investimento. Aí é Uhum. diferente. Não que eu, ai, não ouvia musiquinha, até ouvia musiquinha, lia enquanto amamentava, tentei fazer Hum. tudo essas coisas assim, né. Uhum. Mas eu percebia que o meu investimento no discipulado, por exemplo, como mãe e pai, eu estou usando esse termo discipulado, mas nesse sentido da gente transmitir pedagogicamente, né, Uhum. os princípios da nossa casa, os valores do Senhor para nossa família, o caráter da criança, e aí passa a ser, quando criança, um investimento. Uhum. Então, várias coisas eu não fazia porque eu tinha vontade. Poxa, precisa ser disciplinada essa criança. Não porque eu queria, não porque às vezes eu pensava assim: "Tô com raiva, merece", não é punição, Uhum. mas agora eu entendo que é um investimento, ele precisa disso. Eu lembro de uma vez que, eu fui gravar um vídeo, assim, e era com as crianças também, era alguma coisa do Dia das Crianças, sei lá. E aí a pessoa que estava gravando com a gente lá fez uma pergunta assim, botou o Josh Usar e falou assim: "E vocês são disciplinados?" Fez uma brincadeira assim pra ver, eles falando, sei lá, qualquer coisa, né. E aí eles o Josh todo maduro, né, aí ele falou assim: "Sim, a gente é disciplinado, porque a minha mãe explicou que se a gente não", pequenininhos, né, "se a gente não for disciplinado agora, a vida vai disciplinar no nosso trabalho, Ai, na meu Deus, faculdade, então a gente gente. precisa aprender agora, porque minha mãe ama a gente, Ai, disciplina é não. amor". Não, não, não E eu dá. aqui, ó, Da onde é que gente, é. Não que dá. que Que incrível. Então entendimento. Hã. exatamente, então assim, já entendeu que precisa ser disciplinado, porque a Hum. mamãe ama, a mamãe não quer que você se ferre Sim, lá na frente, a mamãe não quer Uhum. que você quebre a cara ou sim. ter que as pessoas te dizer, o teu chefe te dizer que você é um mal E educado. assim, o Joshua, né, foi muito especial, assim, da parte dele sacar isso, mas às vezes essa criança vai entender isso na vida adulta, né, às vezes Uhum. deve ser muito frustrante tu ter que disciplinar e a criança ainda não está entendendo como amor, Exatamente. né. Uhum. E por isso que é tão importante até o momento da disciplina, né. Então, por exemplo, essa frase de que: "Filho, nós estamos te disciplinando porque a gente te ama", ela é uma frase um pouquinho antes de ser disciplinado, numa Uhum. conversa E real com o incoerente pra pai. uma criança, como assim? É. Não, claro que não, se tu me ama, tu não tá me corrigindo dessa forma, né. Uhum. Hoje tem coisas que interessante, né, que mesmo depois da vida adulta, ainda tinha coisas que eu não entendia a minha mãe. Nossa, mas Uhum. por que ela não deixou isso? Ou por que ela impediu aquilo? E que agora, na maternidade, eu começo a entender um pouquinho melhor ela, Uhum. né. E deve ser muito louco esse sentimento, porque você tá fazendo ali algo pela criança, e ela ainda, o Joshua, tipo assim, foi muito além, Sim. né, mas a grande Uhum. maioria das crianças ainda não consegue ver É. como amor. Daí tu Uhum. deve se sentir uma malvada, né, uma culpada, porque eu tô Hum. dizendo não, e aí retrocede de dizer não, e aí sim prejudica a criança. Nossa, deve É ser muito difícil. difícil, porque justamente o que eu quis dizer é que esse período, né, ali depois do bebê, onde já é uma criança, onde já é necessário, ela já entende as coisas e precisa de correção e precisa de, enfim, a gente está usando a palavra, está usando esse especificamente a correção, mas poderia ser o amor, o abraço, uma comida bem feita, enfim, porque esse para mim foi o período que, assim, eu mais entendi que agora é o tempo. Agora é o Uhum. tempo. Ah, mas isso não vai acontecer na adolescência? Vai. Mas eu, com um filho que ainda está entrando na adolescência, né? Com 12 anos, ele vai fazer 13 agora, no início do ano. Ainda está nesse processo. Eu já percebo que, poxa, ele já, por muitas coisas a gente fala ainda, né? Conversa
corrige e tal, mas a maioria, ou sei lá, 90% Já tá com um caráter formado, já tá né? formado. Então, assim, ele Aí é que só tá. responde aquilo que nós investimos na infância, na criança e tudo Nossa, mais. isso deve ser. Eu acho que isso é bem importante de falar, assim, porque às vezes a gente espera a colheita aparecer para começar o plantio. E aí, às vezes, é tarde demais, porque Tarde realmente demais. a formação de caráter é nessa É, fase, É né? nessa. Exato.